Olá, jovenzinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudade da aula para vocês, mas vamos lá. Olha só, primeira coisa, não se assusta com o tamanho do vídeo, tudo bem? Porque esse vídeo ele contém várias informações muito importantes. Ele foi dividido em algumas partes. A primeira parte desse vídeo eu vou dar para vocês alguns avisos e eu vou também falar a respeito da orientação que você tem que ter para essa semana que você está vendo o vídeo, que é a semana de número 2, tudo bem? Depois disso eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo que você tem que trabalhar nessa semana 2, que é referente ao capítulo 5, tá? Você também, nesse vídeo, vai ter a resolução das suas atividades que ficaram lá no plural para você fazer na semana passada. Lembra que você recebeu 2 atividades para serem feitas no plural? Então pronto, essas atividades eu vou resolver com você hoje nesse vídeo. Tudo bem? E aí a gente finaliza o vídeo com algumas considerações finais. Show de bola? Galera, então olha só. Para essa semana, o que nós temos reservado é ainda a execução de alguns exercícios e do estudo do capítulo de número 5. Tudo bem? O capítulo de número 5 vai falar o seguinte, olha só. Então, jovens, para você do segundo ano, o capítulo 5, ele vai continuar falando sobre aquele assunto, né, que nós chamamos de análise combinatória, que nós no primeiro capítulo falamos sobre o princípio fundamental da contagem, no segundo capítulo nós falamos sobre fatorial, no terceiro capítulo nós falamos sobre permutação e no quarto sobre arranjo. Agora é o último tipo de técnica de análise combinatória que nós chamamos de combinação. Não sei se vocês lembram, nós fizemos um diagrama mental na sala de aula e nesse diagrama eu falava que a grande diferença do assunto combinação é porque a matéria de combinação é a única técnica que não leva em consideração a ordem dos elementos. Como assim, professor? Se liga. Imagina só que eu quero, com 10 pessoas, montar um pódio de corrida, por exemplo, né? Então eu tenho 10 participantes e eu quero escolher 3 para montar um pódio. Te pergunto, a ordem com que esses participantes se colocam no pódio faz diferença? A resposta para isso é sim, porque uma vez que o primeiro colocado e o terceiro colocado têm classificações diferentes. Então esse tipo de questão é um tipo de questão onde a ordem importa. A gente resolve ele usando os nossos princípios que nós já estávamos fazendo, né, a matériazinha de arranjo. Agora olha só, a mesma questão, só que envolvendo a pergunta para combinação. Olha só, agora eu tenho uma sala de aula com 10 alunos, eu quero montar um grupo com 3 alunos apenas. Jovem, se eu quero montar um grupo com 3 alunos, não importa se esse grupo é formado pelos alunos A, B, C ou C, B, A, uma vez que o grupo vai ser o mesmo. Então esse tipo de exercício é caracterizado por ser um exercício de combinação. E aí agora eu quero te convidar para você vir num quadrinho virtual comigo, que eu quero te mostrar a diferença na hora de fazer a conta para o exercício de combinação. Show de bola? Vamos lá então, e depois eu vou fazer as atividades que foram deixadas para vocês na semana passada. Beleza? Partiu! Então vamos lá, jovenzinho. Para você do segundo ano, eu quero reforçar aquilo que nós falamos na aula ao vivo, que é sobre o organograma para você organizar os seus problemas. Depois a gente vai fazer 3 exercícios, combinado? Então vamos lá. Bem, eu havia falado com vocês que na análise combinatória a gente tem 2 tipos de divisão de questão. Nós temos aquelas questões onde a ordem dos exercícios é levada em consideração, onde ela importa, ok? É esse caso. E aí você tem que lembrar que para esse tipo de exercício, nós já estudamos o que nós chamamos de arranjo e permutação, e essa matéria foi resolvida lá nos capítulos de 1 até o capítulo 4. Então, os capítulos de 1 a 4 ficaram destinados a resolver os exercícios onde a ordem era levada em consideração, beleza? Até então nós não tínhamos que nos preocupar com isso, porque todos os exercícios levavam a ordem em consideração, então a gente não tinha essa subdivisão. Mas a partir de agora é o que vem a novidade. A novidade
vão ser os exercícios cuja ordem não vai ser levada em consideração. A esse tipo de exercício nós chamamos de combinação, e essa daqui é a nossa matéria nova que vocês vão ver nos capítulos 5 e 6, beleza? Então, isso aqui é a matéria do capítulo 5 e do capítulo 6, tá? Por hora, nós só precisamos fazer o capítulo 5. Professor, repete para a gente, mostra para a gente um exercício onde a ordem importa e não importa. Vamos lá, nós já fizemos essa questãozinha, mas vale a pena relembrar, né? Eu tenho aqui duas opções de questão extremamente parecidas. Nas duas questões, eu quero escolher 3 pessoas em um grupo de 10. A diferença da primeira, que eu quero de fato só escolher 3 alunos, se difere da questão número 2, que eu quero classificar os 3 alunos. E aí, jovem, você tem que lembrar que no caso do exercício 1, a ordem não importa, uma vez que eu tenho um conjunto formado pelos alunos A, B e C, este conjunto não se diferencia do conjunto B, C, A. E também não se diferencia do conjunto A, C, B, né? Então, o que acontece? Esse tipo de enunciado, né, de quantas maneiras eu posso escolher 3 alunos num grupo de 10, ele deixa claro para mim que a ordem com que esses elementos eles se organizam, a ordem não importa. E quando a ordem não importa, isso quer dizer que nós estamos diante de um exercício que eu chamo de exercícios de combinação. Calma que eu já vou resolver ele. Vamos para a leitura do exercício de baixo. Já no exercício de baixo, eu não quero só escolher 3 alunos. Eu quero classificar, como se fosse uma espécie de campeonato. O primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Concorda que se eu escolher para o primeiro lugar o aluno A, para o segundo o aluno B e para o terceiro lugar o aluno C, isso vai ser diferente do que se eu fizer a escolha, por exemplo, B para o primeiro, C para o segundo e A para o terceiro, que também vai ser diferente do que se eu escolher... Ó, não fez a retinha agora. Vamos ver se ele vai fazer. Ah, não fez. Vamos tentar de novo. Deixa assim. Vai ser diferente se eu escolher A para o primeiro, C para o segundo e B para o terceiro. Então perceba que essas 3 disposições, elas são diferentes uma das outras, porque eu mudo a colocação dos meus alunos. Logo, esse tipo de exercício é um exercício onde a ordem ela importa. Um exercício que a ordem importa é um exercício caracterizado por ser, né, você pode chamar de arranjo ou de combinação. Vamos chamar aqui, nesse caso, ele é um exercício de arranjo, tá? Tá bom, professor, beleza, entendi, tudo bem. Agora mostra para mim na prática qual é a diferença de fazer o cálculo para um exercício de arranjo e um exercício de combinação. Partiu então, vamos ver a diferença. Você lembra que quando nós estávamos diante desse tipo de exercício, esse exercício 2 é o que nós estamos fazendo desde o começo do ano. E como é que a gente está fazendo para resolver esses exercícios desde o comecinho do ano? Você tem 3 alunos a serem escolhidos, beleza? Ó, primeiro, o segundo e o terceiro aluno. Para eu escolher o primeiro aluno, se o meu grupo é formado por 10 pessoas, eu tenho 10 opções para o primeiro, 9 para o segundo e 8 para o terceiro. Se você fizer essa conta, isso vai dar 720 opções.
certo? Isso é o que nós fazíamos até agora. Partindo para a novidade, este caso aqui, agora fez a reta. Esse caso aqui é o que eu tenho de novo. Essa é a minha novidade. Essa novidade, como é que a gente faz a conta? Bem, para você ver que vai ser bem parecidinho com o que nós já estávamos fazendo. Eu quero escolher ainda 3 alunos, né? Por isso eu estou colocando aqui 3 caixinhas, né? Casinhas, pode chamar, tanto faz. Para escolher o primeiro aluno, 10 opções, o próximo 9 e o próximo 8. Aí você deve falar, professor, isso é igual? Que diferença tem desse para o anterior? A diferença é que agora, jovem, você vai ter que desconsiderar a ordem dessa galerinha aqui. E para você desconsiderar a ordem, você vai ter que dividir todo este valor pelo fatorial do número de casinhas. Como assim, professor? Fatorial do número de casinhas? Exatamente. Concorda que eu tenho aqui, ó, uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas. Na verdade, é o fatorial do número de elementos, né? Como eu tenho 3 elementos se multiplicando, eu divido por 3 fatorial, tá? Professor, e se eu tivesse 4 elementos? 4 fatorial. Se você fizer essa conta, já fizemos, né? Aqui em cima dá 720. E 3 fatorial é 6. Se você fizer essa divisão, isso vai dar 120. Beleza? Isso foi o que nós falamos na aula hoje, na aula ao vivo, tudo bem? E aí um dos alunos tinha pedido para eu resolver, na verdade várias pessoas pediram para eu fazer vários exercícios, óbvio que não dá tempo, né, galera? Então eu escolhi um deles, eu escolhi esse exercício aqui para nós fazermos agora. E esse exercício ele se encontra na sua apostila, caderno 1, né? Vou escrever aqui, ó. Esse exercício ele está no caderno 1, que ó, feio. Caderno 1, na página 65, é a questão de número 1. É o exercício 1, tá? Se você for lá, você vai encontrar esse mesmo dever aqui. Ele fala o seguinte: nessa figura, o número de triângulos que se obtém com os vértices nesses pontos. Como assim, professor? Não estou entendendo. Deixa eu fazer aqui agora, olha só. Imagina que eu posso escolher os vértices D, E, F, G, H e J, que são esses que eu vou marcar aqui de azulzinho para você visualizar um pouco melhor. Vou pegar uma caneta azul aqui. Aí. Então, esses aqui são os pontos que o exercício está falando, ó. D, não, E, D, G, H, I, J e F. Ele quer saber o seguinte: quantos triângulos eu consigo formar ligando esses pontos? Ué, professor, como assim ligando os pontos? Imagina só o que eu vou fazer aqui agora. Ó, liguei aqui 2 pontos. Liguei esse aqui com esse. Liguei esse com esse. E acabei de formar um triangulinho rosa aqui, né? Olha aqui o meu triângulo rosa que eu acabei de formar, né? E tá aqui. Ah, tô começando a entender. Vamos lá, pessoal, desenha outra aí só para eu ver. Por exemplo, eu posso também escolher os pontos D, G e E. D, G e E também forma outro triangulinho, né? Concorda que é que eu consegui formar outro? Ó. Então, eu consigo ligar vários pontos e formar triângulos. Que loucura! Primeiro, quantos pontos eu tenho à minha disposição? Eu tenho à minha disposição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 pontos no total. Para eu formar um triângulo, eu preciso escolher quantos pontos? Para eu formar um triângulo, eu preciso escolher apenas 3 pontos.
Beleza. Professor, outra coisa importante. A ordem importa ou não importa? Pensa comigo, jovem. Olha para esse triângulo rosa que eu desenhei no seu quadro agora. Se nós escolhêssemos os pontos E, F e I, ou I, F e E, o triângulo ficaria diferente? Óbvio que não. O triângulo seria o mesmo. Logo, a ordem com que eu escolho os pontos não importa. Se a ordem que eu escolho os pontos não importa, que mágico, isso quer dizer que nós estamos diante de um exercício de combinação. Tudo bem, professor, mas não são quaisquer 3 pontos, né? Ó, essa aqui foi a nossa primeira informação, segunda informação, terceira informação, quarta informação. Não são quaisquer 3 pontos que formam um triângulo aqui. Porque se eu escolher os pontos G, H e I, eu não vou formar um triângulo, uma vez que esses pontos estão alinhados. Tá certo, jovem. Se você escolher, você não vai conseguir mesmo, porque pontos alinhados não formam um triângulo. Um detalhe, hein? Esse exercício ele realmente é bem difícil, por isso que eu estou fazendo com calma com você. Tá? Então, dentre estes 7 pontos que eu quero escolher, ou que eu tenho à minha disposição, e eu quero escolher 3, existe algo que eu não posso. Eu não posso escolher... Vou falar que eu não quero. É porque eu posso, mas eu não quero. Eu não quero escolher os pontos G, H, I e J. Porque se eu escolher esses pontos, ou seja, se eu escolher esses 4 pontos, eu não formo um triângulo. Então, professor, isso está me cheirando àquele tipo de exercício que a gente faz, onde a gente calcula tudo e tira o que não quer. Perfeito, galera. Essa vai ser a nossa estratégia. Eu vou calcular todas as opções e vou subtrair o que eu não quero. Quando eu fizer isso, eu vou ter a resposta do meu exercício. Então, eu vou abaixar com toda a licença de vocês o nosso quadro mais um pouquinho aqui, para nós fazermos o cálculo. Vem comigo, aqui nesse cantinho, para calcularmos todas as opções. Todas as opções é simplesmente escolher 3 pontos dentre os 7 pontos disponíveis. Para eu escolher o primeiro ponto, eu tenho 7 opções, depois 6 e depois 5. A resposta seria essa, caso eu estivesse diante de um exercício de arranjo, mas como eu descobri que a ordem não importa, eu preciso dividir esse exercício pelo fatorial do número de casinhas. No caso, eu preciso dividir por 3 fatorial, uma vez que eu estou usando um elemento que é o 7, outro que é o 6 e o outro que é o 5. Se você fizer essa conta, isso vai dar 7 vezes 5, isso vai dar 35, né? Porque 3 fatorial é 6 e tal. Beleza, pessoal? Isso são todas as opções. Agora vamos calcular. Não dá para fazer aqui, né? Vamos calcular o que você não quer? Bora. O que eu não quero é escolher 3 pontos alinhados. Quantos pontos eu tenho alinhados? São esses 4, né? Ó, atenção, o que eu não quero está aqui, ó. Eu quero desses 4 escolher 3. Para o primeiro, 4 opções. Para o segundo, 3. Para o próximo, 2. Como esse exercício é um exercício de combinação e a ordem não importa, eu preciso dividir pelo fatorial do número de casinhas, no caso por 3 fatorial. Se você fizer essa conta, vai dar 4. Resposta final, tudo é 35. O que eu não quero é 4. Se eu fizer essa subtração, minha resposta é 31. Sensacional, galera. Mágico. Resposta está aqui na letra D de dado. Show de bola? Gostaram da questão? Então, galera, partiu. É isso. Galera, quase me esqueci
a gente precisa resolver os exercícios de referência da semana passada, beleza? Eu tinha prometido isso para vocês. Então, os exercícios de referência da semana passada não tem nada a ver com combinação, mas tem a ver sim com análise combinatória, beleza? Então vamos lá para ele, se liga na telinha. O primeiro exercício falava o seguinte: 8 adultos e um bebê irão tirar uma foto em família. Os adultos sentarão em 8 cadeiras, um adulto por cadeira, que estarão dispostos lado a lado. Sentará no colo de um dos adultos o bebê. A pergunta é o número de maneiras distintas que eu posso dispor essas 9 pessoas. Então vamos lá. Se liga. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para eu escolher o primeiro adulto para sentar... uma coisa importante. A ordem importa nesse exercício? É claro que importa. Porque se o bebê sentar no colo do primeiro adulto ou no do último adulto, muda a foto. Não muda as pessoas que estão na foto, mas a ordem vai fazer diferença. É isso que o enunciado deixa claro. Por isso que a gente vai usar ou arranjo ou permutação, tá? Então, primeiro vamos posicionar os adultos. Fiz aqui 8 cadeirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou colocar os adultos nela. Para o primeiro adulto sentar na primeira cadeira, eu tenho 8 opções. Para o próximo, 7. Depois, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como esse não é um exercício de combinação e a ordem importa, eu não preciso realizar nenhuma divisão. Se eu fizer essa conta, isso aqui vai dar 8 fatorial. Tudo bem? Então, 8 fatorial... Que 8 feio, meu Deus. 8 fatorial são maneiras de dispor os adultos. Mas lembrando que o bebezinho... A criancinha aqui. Né? A criancinha. Essa criancinha, ela pode sentar... Parece um ET, meu Deus. Ela pode sentar no colo de cada um desses adultos. Então, esse 8 fatorial pode aparecer 8 vezes, tá? Porque ou a criança senta no colo do primeiro adulto, ou no colo do segundo, ou no colo do terceiro, ou no quarto, ou no quinto, ou no sexto, ou no sétimo, ou no oitavo. Logo, a minha resposta final é 8 vezes 8 fatorial. Beleza? Questãozinha simples, tá? Vamos agora para a segunda questão de referência que você fez, que era a questão da sua prova. Não sei se você está lembrado, Jorge, mas essa questão era a questão da sua prova. Vamos lá, tá? Eu que elaborei ela. Um grupo de 9 colegas foi ao cinema, sendo que haviam 3 casais e 3 pessoas solteiras. Beleza, tudo bem até aí. A compra do ingresso foi feita de modo que as 9 cadeiras ficassem uma ao lado da outra, na mesma fila. Para não criar desconforto, eles combinaram que os casais deveriam ficar juntos, então, casais juntos, e os amigos solteiros também juntos, hein? O que isso quer dizer? Isso quer dizer... juntos e na extremidade, né? Isso quer dizer o quê? Que ninguém... Vou até grifar de outra cor. Ninguém vai sentar entre os casais. E aí eu te coloco uma opção aqui, ó, de exemplo. Se liga. Né? Casal 1, casal 2. Casal 3, amigo 1, amigo 2, amigo 3. Né? E aí eu consigo respeitar o meu exercício. Eu não posso nem separar os amigos e nem colocar ele no meio das pessoas. Então se liga. Vamos lá, hein? Vamos resolver esse exercício. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Então, este box vai ser... Vou fazer o seguinte, fazer um quadrado mesmo, igual a gente faz na sala de aula. Esse box é o casal 1. Esse box é o casal 2. Esse box é o casal 3. E esse box são os amigos solteiros. Lembrando, os amigos solteiros também querem sentar juntos. Tá? Então, nós pegamos e dividimos os box para as pessoas sentarem. Então, para eu escolher, né? Vou botar aqui, ó. Casal
Ah, vocês entenderam. Vou escrever não para não gastar tempo. Esse aqui é o casal 1, casal 2, casal 3 e o grupo de amigos. Tudo bem? Bem, para eu colocar o primeiro casal no primeiro box, isso aqui vai dar 2 fatorial. O segundo casal no segundo box, 2 fatorial. Terceiro casal no terceiro box, 2 fatorial. E para eu colocar os amigos dentro do box, 3 fatorial. Show de bola! Mas, professor, tem um detalhe importante. Os casais, eles podem trocar de posição entre si. Isso aí, galera. Os casais podem, né? Os amigos têm que ficar quietinhos nas extremidades. Então eu ainda posso embaralhar os casais, né? Os boxes dos casais, né? Eu posso pegar esse box e colocar no lugar desse, né? Eu posso pegar esse aqui e colocar aqui no final, né? Esse aqui no início. Eu posso pegar essas caixinhas e para eu embaralhar os boxes, 3 fatorial. Então a resposta por enquanto está sendo 2 fatorial para o primeiro casal, 2 fatorial para o segundo casal, 2 fatorial para o terceiro casal, 3 fatorial para o grupo de amigos e 3 fatorial para embaralhar os casais. Porém, você tem que pegar essa resposta todinha e multiplicar por 2. Por quê, professor? Porque esse grupo de amigos aqui, eles podem estar tanto na extremidade esquerda quanto na extremidade direita. Eles podem vir para cá, porque eles não podem estar no meio do casal. Eu fiz direita e esquerda como os alunos de frente com referência. Vamos lá. Para mim, isso aqui é direita, mas talvez para você isso aqui seja esquerda. Então, né, vamos ignorar essa referência, porque eu não sei se vocês estão de frente, se a tela vai projetar de um lado ou de outro. Mas vai ser um esquerda e outro direita. Pelo amor de Deus, ok? Eu não vai falar que eu não sei o que é de esquerda e direita. Porque eu sei sim, talvez aqui o problema vai ser o espelhamento, tá bom? Isso aqui para mim é direita, isso aqui é a esquerda, não sei se está espelhado ou não a tela. Tranquilo, galera? E aí, dessa maneira a gente termina o segundo exercício de referência, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam os recadinhos aí no final do vídeo, não fecha não. E nos vemos semana que vem. Então, Tchau, tchau. jovens, é isso aí. Finaliza o vídeo agora. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Eu espero que vocês tenham gostado da ferramentinha que eu usei. Que, né, se vocês tiverem curiosidade, ela é essa daqui, ó. Tá? É uma mesa digitalizadora com um aplicativo de quadro, né, para professor aqui. E aí a gente consegue fazer essa aulinha bem divertida, né? Bem diferente, tá? Olha só. Toda semana você vai receber um vídeo igualzinho a esse, beleza? Na semana que vem, que é a semana 3, você também vai receber um vídeo falando da matéria, falando dos avisos e resolvendo os exercícios que você tem que fazer nessa semana 2, tá bom? Do mesmo jeito que nessa semana 2 eu fiz os exercícios que você teve que fazer na semana 1. Lembrando que esse exercício que eu estou falando é aquele exercício do plural, tudo bem? Que vocês recebem 2 por semana. Não deixe de realizar as atividades da apostila. Sempre que possível eu vou tentar trazer a solução de alguns dos exercícios da apostila também, tá bom? Galera, fiquem com Deus, um abraço a todos, eu espero que isso acabe logo para a gente poder ter aula normal, porque eu sinto muita falta de estar na sala com vocês. Então um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.